uma aula de correção de questões. Vamos comigo à leitura da questão, acompanha comigo na tela. Acerca do pacote Microsoft Office, julgue o item a seguir. A função soma-C do Excel executa a soma do conteúdo das células especificadas em um intervalo segundo um critério ou condição. Bem, para entender se está certo ou errado, vamos pegar aqui uma planilha do Excel, acompanha comigo, e eu vou usar uma função, que é a função da questão chamada soma-C, e eu gostaria com isso de somar somente os itens que estão de acordo com um critério. Por exemplo, eu queria somar somente os valores que estão de acordo com o item mouse. Como eu posso construir uma função soma-C para somar se os itens estão de acordo com o critério mouse, quer dizer, somar os valores que estão de acordo com o critério mouse? Ela funciona assim. Primeiro, eu cliquei ali na célula A6 e vou digitar o nome da função, igual soma-C, que como o próprio nome diz, soma-C, porque soma-C está de acordo com o critério. No primeiro argumento, o usuário vai digitar o intervalo de dados onde ele vai procurar o critério. No meu caso, o critério que eu desejo somar são os itens do tipo mouse. Então, eu quero somar itens mouse. O critério, então, é mouse. Então, eu vou colocar aqui que eu quero procurar esse item chamado mouse no intervalo que está aqui na coluna A, da célula A1 até a célula A4. E aí eu digito A1, A4. Então, o primeiro argumento da nossa função soma-C é o intervalo onde o usuário busca o critério. No meu caso, A1, A4. No segundo argumento, o usuário vai digitar o critério desejado, que no meu caso é mouse. E aí, se o critério for textual, ele deve ser colocado entre aspas. No meu caso, eu estou buscando o mouse, que é um critério de texto, então eu coloquei mouse entre aspas. Então, o segundo argumento é o critério desejado. Se o critério for texto, tem que colocar entre aspas no segundo argumento. Sempre lembrando que quem separa os argumentos na função soma-C é o ponto e vírgula. Depois, no terceiro e último argumento, o usuário deve colocar a coluna onde os dados que serão somados estão dispostos. Então, os dados que de fato serão somados estão dispostos aqui na coluna B, da célula B1 até a B4. Então, no terceiro argumento, é o intervalo soma, é onde o usuário digita o intervalo dos dados que de fato serão somados. No meu caso, B1, B4. Perfeito, acompanha comigo a montagem da minha função soma-C de novo e depois eu dou o resultado. Acompanha. Primeiro argumento da função soma-C é o intervalo onde o usuário vai procurar o critério que está no segundo argumento, que é mouse. Então, vou procurar mouse, que é o critério, no intervalo que vai da célula A1 até a A4. E aí eu encontro o mouse na célula A1 e encontro o mouse na célula A3. Depois, o que será somado está no intervalo soma do terceiro argumento, que é B1, B4. Então, o usuário tem que buscar de B1 até B4 quais os valores estão de acordo com o critério mouse. Vamos observar de B1 até B4 quais os valores estão de acordo com o critério mouse. Nós encontramos aqui 34 relacionado a mouse e encontramos 78 relacionado a mouse. Então, nós temos que somar 34 com 78. Qual é o cálculo que eu tenho aqui desse cálculo? Então, eu tenho ali 70 mais 30, que vai dar 100, mais 8, 108, mais 4, vamos ter ali 112 como resultado da minha função soma-C. Vamos pressionar Enter e ver o resultado? Observa, pressionei Enter agora e o que apareceu como resultado ali na célula 6 de fato foi 112. Mas por que o resultado foi 112? Porque eu somei somente os valores que estão de acordo com o critério mouse, que era 34 e 78. Agora, se eu mudar o critério, no lugar de mouse, eu vou digitar teclado. Agora eu estou pedindo, observa, para somar somente os valores que estão de acordo com o item teclado. Quais são os valores que estão de acordo com o item teclado? Acompanha 12 e 20. Então temos que somar agora somente o 12 e o 20. Bem, 20 mais 12 é 32. Então agora quando eu pressiono Enter, o resultado é 32, porque ele somou somente os itens que estavam de acordo com o critério teclado, como a gente observou, ok? Voltamos para a questão. A função soma-C do Excel executa a soma do conteúdo de células especificadas em um intervalo
segundo um critério ou uma condição, certo? Por isso ela se chama soma C, porque ela é somar C e está de acordo com um determinado critério. O primeiro argumento é o intervalo e o segundo é o critério. Então, de acordo com esse critério, com essa condição que de fato está lá no segundo argumento, é o que o usuário vai somar. Sem dúvida nenhuma, certíssima essa questão, ok? Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.